Aí, olá pessoal, boa noite, pessoas lindas, saudade de vocês, bom estar aqui. Só aguardar um pouquinho para acertar aqui o som, a imagem, só um instantinho. Aí, vamos lá. Meu nome é Regina, sou trabalhadora voluntária do Lar do Amor Cristão e hoje eu tô aqui com vocês para a gente compartilhar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. Quero agradecer à diretoria do Lar e aos colaboradores, os coordenadores desse projeto, pela oportunidade da gente se encontrar às sextas-feiras, nesses encontros tão proveitosos que são para nós, né? Quero também pedir licença a vocês para entrar um instantinho na casa de vocês, uns minutinhos, para a gente compartilhar esses ensinamentos de Jesus um pouquinho hoje, tá bem? E para a gente iniciar, vamos nos conectando num só pensamento, uns aos outros. Vamos pedindo a Jesus que nos acompanhe nesta noite. Vamos pedindo que Ele envolva os nossos lares e as nossas famílias com toda a sua paz, com todo o seu amor. E assim, vamos fazer a abertura com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, o tema escolhido para hoje é Planeta de Provas e Expiações. E para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, para a gente refletir um pouquinho, vamos nos apoiar no Evangelho de João, uma passagem do Evangelho de João lá na Bíblia, em que Jesus está acompanhado dos seus discípulos e falando a respeito da sua partida. Essa passagem está lá no capítulo 14, versículo 2 do Evangelho de João. E enquanto Jesus está lá acompanhado com eles, falando a respeito da sua partida, ele diz assim: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo nos explica que a casa do Pai é o universo e que as diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e que oferecem aos espíritos encarnados a morada apropriada para o adiantamento deles, para cada adiantamento. Esse ensinamento evangélico, ele abrange para nós, a princípio, duas ideias. A primeira é a que fala da pluralidade dos mundos. No livro Uma Breve História do Tempo, o Stephen Hawking fala, através da ciência, ele conta como foi feita, como foi constituído o universo, como se formaram os mundos. E nesse livro ele afirma que o universo é infinito e que está em expansão. Essa afirmativa, ela vem bem de encontro com a afirmativa de Jesus. Meu Pai trabalha até hoje. Deus não para de criar. O universo está em expansão. A questão 55 do Livro dos Espíritos nos explica a pluralidade dos mundos da seguinte forma. Diz lá: todos os globos do universo são habitados. Todos. Deus não faz nada de inútil. Todos os mundos têm a sua finalidade. E o Evangelho acrescenta ainda: a espécie humana, ela abrange
todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. E que apenas uma pequena fração da humanidade está aqui na Terra. Uma pequena fração. Então, quando a gente às vezes está descontente com algumas coisas que a gente vê nos jornais ou nas redes sociais ou na rua mesmo, quando a gente caminha, vê maldade, vê tanta conduta infeliz e bate aquele pensamento em nós. A humanidade não tem mais jeito, não. Não é? Às vezes a gente não tem essa sensação que a humanidade está perdida. Mas aí quando a gente tem um ensinamento desse, quando a gente se depara com um ensinamento desse, a gente vê que não é bem assim. E isso nos leva à segunda ideia desse ensinamento evangélico, que é dos graus evolutivos dos mundos. Os diversos mundos possuem condições diferentes uns dos outros. E isso por conta do grau de adiantamento dos seus habitantes. Então, cada mundo oferece a condição exata para a condição dos seus habitantes. Por isso eles são diferentes. Por isso a gente não encontra planetas iguais, mundos iguais, são diferentes. E embora não se possa fazer uma classificação absoluta, uma classificação exata, o Evangelho nos mostra que é possível nós dividir os mundos considerando o seu estágio evolutivo e considerando o seu destino. Sendo assim, ele mostra lá pra gente que nós temos os mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações humanas. Depois nós temos os mundos de provas e expiação, onde o mal predomina. Depois nós temos os mundos regeneradores. Nestes, as almas humanas, elas ainda precisam expiar, mas ainda que elas precisem expiar, elas renovam as suas forças, elas extraem novas forças e repousam das lutas. Então já fica um pouquinho melhor, né? E depois os mundos felizes. Nos mundos felizes, o bem predomina. E por fim, ele fala dos mundos celestes. Os mundos celestes são a morada dos espíritos depurados, dos espíritos puros. E nesses mundos, o bem reina inteiramente, completamente. Assim, cada planeta tem os recursos necessários para oferecer as melhores condições para a evolução dos seus habitantes. A Terra, o nosso planeta, ele atualmente está classificado como um planeta de provas e expiações. E por conta disso, ele oferece as melhores condições para nós, na condição em que nos encontramos neste momento. A condição material, mas principalmente a nossa condição moral. E aí a gente pensa, que recursos seriam esses? Quais são esses recursos que a Terra nos fornece? A Terra, pela sua atual característica, gente, tinha caído a conexão, né? Acho que a internet travou, perdão. Aí eu tô retomando aqui.
Vocês estão comigo? Aí, estamos de volta então. Travou tudo, parou na conexão, eu tive que derrubar. Então, perdão, vamos voltar lá só um pouquinho. O nosso planeta Terra, então, que recursos são esses que ele oferece para nós na condição que nos encontramos hoje? Então, a Terra, na sua atual característica, ela funciona para nós como uma oficina de trabalho. Funciona para nós como um hospital, como uma escola, onde nós recebemos a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de curarmos as nossas enfermidades espirituais, a oportunidade de aprender. As provas pelas quais a gente passa, elas são a nossa ferramenta de trabalho. Elas são o nosso remédio. Elas são as nossas lições. No livro Busca e Acharás, o Emmanuel compara a Terra a uma grande instituição de ensino. Ele diz assim: aceita a existência no planeta por estágio educativo de que necessitas. A terra que te acolhe é uma escola de Deus. Uma escola de Deus. E o que será que Deus deseja da gente quando matriculou a gente nessa escola? O que será que Ele espera? Para a gente tentar compreender isso, vamos trazer um pouquinho para nós, para mais pertinho da gente, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Quando nós colocamos os nossos filhos na escola, o que a gente espera que aconteça? O que a gente deseja para eles? Dentre tantas coisas, a gente deseja que eles adquiram conhecimento, a gente espera que eles explorem experiências novas, a gente deseja que eles se desenvolvam, que eles aprendam a se relacionar, que eles aprendam a dividir, a compartilhar com os amigos, que eles se saiam bem nos desafios. Enfim, né? A gente quer que eles se tornem pessoas crescidas, desenvolvidas, pessoas íntegras, pessoas prósperas, felizes. E todas as experiências que os nossos filhos vivenciam na escola fazem parte desses recursos necessários para que eles possam alcançar esses objetivos que se espera deles. Lógico que em conjunto com o esforço deles, né? Tem que ter as duas coisas lá em conjunto. Será que com a gente é assim? É. Assim é conosco. Então, nos prendendo aí na questão da escola, o grupo em que a gente nasce, as pessoas com as quais a gente vive, a nossa família, o nosso lar, nada mais é do que a nossa sala de aula. Aquele parente difícil ou aquela pessoa difícil que compartilha a caminhada com a gente, né? Aquela pessoa que a gente tem dificuldade de relacionamento, é a nossa matéria de ensino. Os desgostos pelos quais a gente passa no nosso dia a dia, na nossa vida, são os nossos problemas, os nossos exercícios, onde a gente tem que praticar muito as lições que a gente vai aprendendo. As provações são as nossas aulas. Quando a gente está assistindo uma aula, a gente não fica prestando atenção na lição que está sendo oferecida? A gente presta atenção. As provações que passamos na vida, a gente precisa prestar atenção nelas também.
A gente tem que tentar identificar nessas situações qual o ensinamento que está sendo passado para nós. Qual proveito a gente pode tirar daquela situação. E aí as mudanças, as crises pelas quais passamos, né? As mudanças, principalmente a que a gente está vivendo hoje, né? Ontem a gente estava de um jeito, depois a corda tá de outro, né? A gente está passando aí durante esses meses todos numa situação nova, que tivemos que mudar muita coisa na nossa vida. Tudo isso são as nossas provas, os nossos exames, a nossa avaliação. Nossa, quanta coisa para aprender, né? Quanta coisa, quanto aprendizado a receber. E é muito normal de todos nós, muitas vezes a gente parar e pensar, meu Deus, é muita coisa. Eu acho que eu não consigo. É muita lição ao mesmo tempo para eu aprender. São provas muito difíceis. Eu não sei como fazer. Será que eu consigo? Como fazer para alcançar esse objetivo que Deus espera de mim? Aí vem o nosso amigo Jesus e fala assim pra gente: claro que você consegue. Claro que você pode. Sabe como? Brilhe a vossa luz. Jesus nos recomenda brilhar a nossa luz, nos lembrando que dentro de nós a gente tem tudo o que a gente precisa para conseguir vencer cada etapa, para conseguir aprender cada ensinamento. Lembrando que dentro de nós temos como uma pequena lâmpada que é necessário que a gente acenda, uma lâmpada que reside aqui no nosso coração. A lâmpada, essa lâmpada, ela se acende com a confiança. Jesus nos pede para termos confiança. Confiança em Deus, de que tudo tem uma razão de ser. Todas as coisas que acontecem, acontecem por uma razão. Que estamos no lugarzinho certo, no momento certo, na melhor condição possível, na ideal, e ainda com as pessoas certas. As pessoas que nos acompanham nessa caminhada são as ideais para todo esse aprendizado que a gente precisa captar. Então nós temos ao nosso redor as pessoas que nós amamos, né? As pessoas que nos dão os amigos, a família, as pessoas que nos impulsionam, as pessoas que nos confortam com seu amor, que estão sempre nos encorajando, não deixam a gente desistir. Tudo isso faz parte. Mas temos também aquelas pessoas difíceis, que a gente falou. Temos aquelas pessoas com as quais a gente não se dá muito bem. E essas pessoas também são importantes, porque elas fazem a gente praticar a paciência, a compreensão. São pessoas que estão sempre lá nos cutucando, nos provocando. E elas provocam isso em nós, que a gente se movimente, que a gente procure fazer esses exercícios, colocar em prática esses exercícios. E mais ainda, essas pessoas servem para a gente também como um espelho, porque a gente tem uma facilidade danada para criticar as pessoas, né? É nosso isso, né? E a gente critica muito mais as pessoas, né? Julga muito mais as pessoas com as quais a gente não se dá bem, tá sempre apontando o dedinho lá, não é? E elas servem de espelho porque na hora que a gente aponta um defeito ou uma falha no outro, é importante que a gente veja se a gente não tem essa falha em nós também. E assim a gente corrigir isso na gente. Então essas pessoas são importantes porque elas são esse espelho. Que se a gente souber lidar bem com essa situação, a gente consegue tirar
delas benefício nosso, por elas um benefício para nós mesmos. Então, tudo certinho, né? Tudo bem montadinho, elaborado para que a gente aprenda. E aí Jesus fala da confiança em nós. Ele diz que a gente precisa confiar que somos capazes. Que dentro de nós temos toda a capacidade, toda a força, todo o discernimento para conseguir vencer cada etapa. Lembrando ainda que os ensinamentos que passam pela nossa vida, as provações que nós temos, elas nunca são maiores do que aquelas que a gente pode suportar. Por isso que a gente precisa acreditar que a gente tem essa força. Quando a gente vai para a escola terra, se eu estou no jardim de infância, a matéria que eu vou aprender jamais será anatomia, né? Eu vou aprender a ser alfabetizada. Então, os nossos ensinamentos, eles são dados de acordo com o nosso momento. Por isso, temos que acreditar que a gente tem a capacidade de aprender tudo, de lidar com todas as situações. E quanto mais a gente confia na gente, mais a gente se impulsiona. A confiança, acreditar em nós, favorece o nosso crescimento, favorece o nosso desenvolvimento. Quando a gente acredita, a gente vai para frente. Quando a gente não acredita, está desmotivado, a gente fica lá, né, retraído, caidinho, esperando a vida passar, as coisas acontecerem, fica triste, não vai atrás, não faz as coisas se movimentarem. Então, a confiança é de extrema importância. Confiar em Deus, que estamos no lugar certo, no momento certo, e confiar que temos toda a capacidade possível de vencer as situações, de superar todas elas. E Jesus fala ainda da confiança de que não estamos sós. Deus não faz assim, ó, vai lá, vai para a escola, eu tô te matriculando, vai lá aprender tudo que você precisa aprender, eu vou embora, depois você volta e me mostra o boletim lá que eu quero ver como foi. Não. Deus nos acompanha. Ele nos matricula aí na escola terra, mas nos acompanha de pertinho. Nos envolvendo com seu amor, nos inspirando. E ele faz isso através dos nossos anjinhos da guarda que nos acompanham. Aqueles anjinhos que nos acompanham, que nos inspiram, que estão sempre lá tentando nos apoiar em todos os momentos. E toda essa confiança que a gente... Toda essa confiança que nós chamamos de fé, elas acendem aquela lâmpada que Jesus falou. Elas acendem a nossa luz. Só que Jesus não falou acenda a vossa luz, né? Ele falou brilhe a vossa luz. Então, como eu faço para essa luz brilhar? Primeiro ele diz: brilhe a vossa luz com humildade, sem ofuscar ninguém. Depois, Jesus nos dá, lá no capítulo 17 do Evangelho, um exemplo pelo homem de bem, dizendo que a gente pode fazer brilhar a nossa luz seguindo o exemplo, se espelhando no homem de bem. Então, nós brilhamos a nossa luz quando ativamos o nosso bom ânimo, nos mantemos confiantes. Brilhamos a nossa luz quando fazemos todo o bem que podemos, a todo momento. É preciso que a gente se questione diariamente, constantemente, se estamos fazendo todo o bem que podemos. Em qualquer momento. Não está dando para sair de casa agora, né? Porque a gente está com a pandemia, né? A gente está se restringindo, se resguardando, mas a gente pode fazer o bem de casa
ligando para um amigo que está precisando, fazendo uma oração para quem precisa. Então a gente tem várias oportunidades de fazer o bem e a gente não pode desperdiçar nenhuma. Fala da gente fazer brilhar a nossa luz também sendo úteis, fazendo coisas úteis, falando coisas úteis, coisas que agreguem, coisas que façam a comunidade, as pessoas, o lugar onde a gente está se desenvolva, que a gente coopere, colabore e nunca denigra, né? Fala da gente, e principalmente pelas palavras, né? Que pelas palavras a gente tem a capacidade ou de contagiar ou de contaminar um ambiente, né? Fala também da gente fazer brilhar a nossa luz agradecendo. A gente tem tantas coisas boas para agradecer, tantos bons momentos para agradecer e muitas vezes a gente se prende nas reclamações. A reclamação, ela mingua a nossa luz. Ela apaga, deixa ela apagadinha. A gente precisa dar e prestar atenção mais, dar valor e prestar atenção mais nas coisas boas que nós temos, nos momentos. E não precisam ser grandes momentos, os pequenos momentos. Quando um filho nosso deita a cabeça no colo para assistir televisão com a gente, é um bom momento, né? Ver o nosso filho sentado no colinho da nossa mãe, né? O netinho com a vovó, não é um bom momento? A gente é cercado de bons momentos que às vezes a gente nem presta atenção. E a gente deveria agradecer muito mais por eles, pelas coisas boas e pelos bons momentos que temos. Então ele fala da gente espalhar boas coisas, da gente deixar marcas e não manchas por onde passarmos, sermos luz e não sombra por onde formos, principalmente no nosso lar. E ainda no local de trabalho também. São os lugares onde a gente fica mais tempo, não é? E a gente gosta de estar em lugares onde o clima está gostoso, né? A gente não gosta de ficar num lugar que o clima não está legal. E para que esse clima fique bom, eu preciso colaborar. Eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso contagiar aquele ambiente. E isso a gente faz pela forma que a gente fala, pela entonação de voz que a gente usa, pelos gestos que a gente usa com os outros, pelas ideias que a gente emana, elas que contagiam ou contaminam o ambiente. Então a gente tem que prestar muita atenção no que vai na nossa mente. Cuidar muito do que a gente permite que resida na nossa mente. Os pensamentos que residam lá. Cuidar da nossa casa mental. Porque tudo que vai aqui impulsiona as nossas atitudes. Então, se os meus pensamentos são bons, se eu tenho pensamentos otimistas para frente, né? Pensamentos de esperança, pensamentos de confiança, a minha luz vai brilhar muito mais. E contagio por onde eu passar. Cuidar da nossa casa mental é tão importante que tem uma literatura enorme na doutrina espírita falando a respeito. O Emmanuel mesmo ditou um livro inteirinho falando sobre o pensamento, da importância do pensamento. O livro Pensamento e Vida. De tão importante que é a gente cuidar da nossa casa mental, dos pensamentos que a gente permite que residam aqui. A coleção dos livros de André Luiz, todos eles falam a respeito disso também, dos pensamentos, da importância dos pensamentos que a gente emite, das vibrações que a gente emite, quanto isso influencia na nossa vida e quanto isso influencia nessa nossa luz. O livro Nosso Lar, lá no livro Nosso Lar, um benfeitor, num dos capítulos, conversa lá com o André Luiz, falando exatamente disso, da importância do nosso pensamento e da importância da nossa contribuição, encarnados aqui na Terra,
para a marcha da humanidade. O quanto que é importante essa nossa encarnação na marcha da humanidade. Ele fala que a gente quer o bem, até quer o bem. A gente ora pedindo coisas boas para nós, para nossa família, a gente pede pelo nosso planeta, a gente deseja o bem. Só que muito pouco a gente faz para ir ao encontro dele. A gente mais pede do que vai ao encontro do bem. Ele ressalta ainda nesse livro a dificuldade que os espíritos benfeitores têm de se manter próximos a nós, de se manterem pertinhos de nós, de se manterem próximos, né? A se aproximar para nos ajudar, por conta da camada psíquica densa que a gente forma ao nosso redor e ao redor do nosso planeta. Tudo isso em função dos pensamentos que a gente emite. Esses pensamentos, eles emitem ondas que formam essa camada. Então, os pensamentos pessimistas, os sentimentos inferiores que a gente emite, formam essa camada densa, psíquica densa ao nosso redor. E isso dificulta a aproximação dos nossos anjinhos da guarda, dos nossos espíritos benfeitores. Sabe quando aquele dia fecha, que as nuvens ficam negras e fica o céu escuro, todo fechado, e o sol tem uma baita dificuldade de passar a luz do sol? É assim. E aí esses espíritos benfeitores, eles ficam extremamente felizes quando eles encontram uma brechinha assim, ó, para atuar. Eles já ficam extremamente felizes. E essa brecha, ela é feita através, quando a gente faz brilhar a nossa luz. A gente proporciona essa brecha quando fazemos brilhar a nossa luz. Então, olha a importância da gente se manter confiante, da gente manter os nossos pensamentos o mais leves possível, o mais confiantes possível. E é por isso que Jesus conta tanto conosco como colaboradores dele que nós somos, encarnados aqui na Terra. E isso ele deixa registrado lá no Evangelho de Mateus, quando ele diz assim: vós sois o sal da terra. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. É assim que o nosso planeta vai se transformando. Conforme a gente vai compreendendo o nosso papel aqui. Conforme a gente vai entendendo que a gente precisa um dos outros. Que a gente precisa conviver melhor. Conforme vamos entendendo que se a sua luz brilha daí e a minha luz brilha daqui e a dele dali, as brechas vão se abrindo, formando clareiras, espaços enormes para que a luz do alto entre. Então, quanto mais juntos tivermos e mais intensamente a nossa luz brilhar do alto, essa camada densa psíquica, ela se dissipa e a luz do alto entra. E é assim que a gente vai possibilitando a renovação. Uma renovação que acontece conforme entendemos Jesus como nosso guia. Quando efetivamente nós seguirmos os seus passos. Quando efetivamente nós ativarmos aqui dentro de nós os seus ensinamentos. E eles virarem na nossa vida hábito. Ensinamentos como o que a Sandra tão amorosamente trouxe para nós na primeira live dessa série. Orai e vigiai. Orarmos com confiança, acreditando. Vigiar os nossos pensamentos. Vigiar os nossos sentimentos, as nossas atitudes.
Ensinamentos também como o ensinamento da humildade, que o nosso amigo Tadeu nos trouxe tão bondosamente aí com uma das bem-aventuranças. E o ensinamento edificante que o querido Tiago nos trouxe na live da semana passada, falando da importância de nos instruirmos praticando o amor. Esse é o caminho. É assim que a gente vai conseguir, através dos passos de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, fazer brilhar a nossa luz e colaborar para a transformação nossa e do nosso planeta, para que ele possa seguir por uma etapa melhor. E é pensando nesse caminho que eu queria convidar vocês agora para a gente fazer brilhar um pouquinho a nossa luz nesse momento. Que a gente possa nos unir em pensamento de amor, todos juntos, e vibrar pelo nosso planeta, vibrar por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que necessitam de um conforto, vibrar para que a expansão do Evangelho aconteça em todos os lares do nosso planeta. Vibrar pelas crianças e pelos jovens, para que eles se mantenham sempre nos caminhos retos da vida, longe das drogas, longe dos vícios. Vibrar pelos nossos lares, pelo nosso ambiente de trabalho, pelo nosso ambiente de estudo, para que se mantenham sempre ambientes alegres, produtivos, respeitosos, harmoniosos. Pedir também aos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas. E por fim, Senhor, pedir por nós mesmos, para que possamos ficar firmes nessa luta de nos manter com o nosso brilho aceso, né? Manter a nossa luz brilhando, e que possamos ser sempre os seus colaboradores, como nos ensinou a oração de São Francisco, com a qual pedimos permissão para encerrar essa nossa reflexão de hoje. Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Gente, antes da gente ir embora de verdade, deixa eu só fazer um convite para vocês, em nome da nossa casa, do Lar do Amor Cristão, abusar só mais um pouquinho do tempo de vocês. A gente falou de ser colaboradores de Jesus, né? Do quanto é necessário a gente fazer brilhar a nossa luz para toda essa transformação para o bem que a gente quer. E para isso tudo, é muito importante que a gente compreenda os ensinamentos de Jesus, né? Que a gente os entenda e que a gente faça com que eles façam parte efetivamente do nosso dia a dia. E é por isso que o Lar, ele convida todos vocês e convidem seus familiares e seus amigos também a participarem dos nossos grupos de estudo. Todos de forma virtual, né? Por conta do momento que estamos vivendo. E o Lar oferece turmas de estudo para adultos, crianças e jovens. Então, os adultos, eles têm turmas às terças à tarde e às quartas e quintas-feiras à noite.
As crianças a partir de 5 anos têm um grupo de evangelização que acontece aos sábados e os jovens às terças à noite. Tá? Para se inscrever é super fácil, é só mandar um e-mail para o laccristão, sem o tio, @gmail.com. Informe seu nome, um número de telefone, por favor, para contato e o curso que você deseja. Todas as informações de horário e dos tipos de cursos que tem estão no Face do Lar. Mas nesse e-mail também vocês podem pedir orientação que os nossos coordenadores dos cursos, com o maior carinho, vão responder para vocês. Agora sim, então muito obrigada por vocês terem me recebido aí no lar de vocês. Desculpe aí a queda da conexão, mas acredito que deu para a gente continuar. Eu desejo a todos um fim de semana espetacular. Que Jesus se faça presente sempre nos lares de vocês e morrendo de vontade de tudo voltar ao normal logo para a gente se abraçar e se beijar, que eu tô com muita saudade de todos. Um beijo enorme, boa noite para vocês e mais uma vez obrigada. Tchau, gente!